falta um acerto de contas da nossa democracia para a gente chegar, inclusive, né, a esse caminho com as Forças Armadas. Isso se fortaleceu, eu também pergunto, com esse andamento das investigações da Polícia Federal e, finalmente, a gente tendo nomes, inclusive, da alta cúpula das Forças Armadas no envolvimento do 8 de janeiro, que é uma continuidade, né, do golpe de 64. O senhor acredita que as Forças Armadas vão ser responsabilizadas? Isso pode mudar a nossa... ter uma reparação com a nossa história, finalmente, talvez? Gabriela, eu tenho a sensação, à luz da evolução dessas investigações, que nós não vamos ter, infelizmente, né, um processo mais abrangente, né, e abarcativo que dê conta daquilo que é convencionalmente chamado, né, no direito internacional, de uma justiça de transição. Né? E não vamos, por quê? Porque eu entendo que foi operado, né, um grande acordo de entendimento que envolve o próprio governo central do país, né, o governo do presidente Lula, envolve a Suprema Corte, envolve a Procuradoria da República e também envolve o Supremo Tribunal Federal. Um acordo pelo qual, né, alguns oficiais descartáveis, e são descartáveis por várias razões, ou porque não têm tanto sangue azul quanto outros oficiais, né, das Forças Armadas, dos comandos, ou porque já não representam, né, nada de relevante dentro do jogo de poder político interno dentro das forças, né, ou vão ser porque já cumpriram a tabela que foi designada a eles pelos próprios militares para cumprir, porque a gente tem que entender também que os militares eles têm sempre um funcionamento, né, dual. Eles geram o problema e se apresentam como solução. Né? Então, isso é importante a gente saber que é da lógica militar, né, diversionista. Isso tem... Esses seriados norte-americanos estadunidenses são muito elucidativos, os good cop e bad cop, né, os bons policiais e os maus policiais. Então, eles sempre agem para sempre estar presentes em qualquer circunstância, gerando o problema, eles têm a solução, né? E, portanto, continuam atuando. Mas eu acho que, infelizmente, este acordo ele já chegou no seu limite e tem uma versão que foi disseminada, em certo sentido encampada, pela mídia hegemônica e também por setores da mídia contra-hegemônica, que é esta versão que os militares não só não se envolveram institucionalmente com o golpe, como eles salvaram a democracia. Não sei se tu te recorda, alguns dias atrás foi muito celebrado o general Freire Gomes por ter dito, né, que ele soube que o Bolsonaro tinha golpe, mas ele não fez nada contra o golpe. Ele foi até o dia 29 de dezembro impedindo que o acampamento fosse desmontado na frente do quartel. Né? Não bateu então, continência para o Lula também, né? Não bater continência, mas e quando não bate continência ao comandante supremo das Forças Armadas, o significado disso não é um gesto de indelicadeza, de falta de cortesia, é outra, de insubordinação. Porque ele está recusando, ele se recusa a aceitar o resultado da soberania popular. É gravíssimo isso. Isso é a sedição, praticamente. É como se fosse uma tropa sediciosa e que sujeitaria o personagem à prisão e à expulsão do exército brasileiro. Então, veja que eu tenho, lamentavelmente, eu tenho uma percepção de que nós vamos avançar. É inédito o avanço que a sociedade brasileira está tendo, é importante dizer isso. Não é trivial a gente ver generais do Exército Brasileiro, 2 deles, inclusive ex-comandantes da Força Terrestre, o almirante que comandou a Marinha e outros oficiais de alto escalão serem processados, provavelmente condenados e vão ser presos. Isso não é trivial, mas isso não resolve a equação total, porque deixa de lado exatamente o conjunto de outros militares que estiveram tão ou mais implicados que esses que estão sendo hoje processados em toda a trama golpista que começou bem antes. Eu quero que a gente se alerte, tem uma historiografia a ser discutida aqui, porque o golpe não começou em 2022. A presença dos militares nas desestabilizações do nosso país, inclusive na ruptura institucional com o impeachment fraudulento da presidente Dilma, teve a presença dos militares na conspiração. Então vem de longe isso. Como eu te falei antes, Tomás Paiva, o atual comandante, era chefe de gabinete do Vilas Boas em 2018 e em 2014, quando o Bolsonaro lançou a candidatura presidencial para 18, ele comandava a AMAN,
um ato ilegal. Então veja que existem esses militares, têm que ser investigados, mas sobretudo a instituição. Então os militares saem vencendo. É como se eles, derrotados numa guerra, eles tivessem imposto as condições do armistício. Foi o que eles fizeram em 85. Eles foram derrotados, acabou a ditadura, mas eles impuseram as condições dessa transição. Nós vivemos uma transição conservadora e nós estamos vendo hoje que nós vivemos sob os ecos de 64. Não acabaram. A nossa democracia paira sobre ela esta ameaça permanente. E a história vem ensinando que os países que não fizeram essa justiça de transição, né, que não colocaram no banco dos réus aqueles que perpetraram atentados de terror de Estado, né, e cometeram crime contra as sociedades nacionais, a história mostra que esses que se sentem, que ficam impunes, se sentem encorajados para repetir a história, né, e voltam a delinquir, e voltam a tentar contra a democracia. Esse é o prejuízo fundamental que nós temos, e, portanto, eu me insurjo muito com essa posição recuada do governo, porque ela não resolve o problema central. Tem que ter uma reforma das Forças Armadas, tem que ter uma reforma militar no nosso país, tem que ter um redesenho dessas Forças Armadas para que o papel de defesa que elas exerçam seja consoante às exigências de eventuais conflitos e enfrentamentos bélicos que o país possa enfrentar neste mundo contemporâneo do século XXI, com demandas de soberania satelital, de proteção aeronaval, de redução do contingente terrestre, da força terrestre e por aí afora. Existem outras demandas e necessidades que o país não só não está resolvendo, está mantendo os militares a conduzirem essa instituição nos mesmos moldes que eles conduziram para chegar até o 8 de janeiro de 2023.